tem uma cena numa vida passada, uma cena num outro planeta, uma cena você está dentro de uma nave espacial, outra cena você está ali com seres de alta dimensão. Nunca se sabe o que vai acontecer. Muito legal. Então, vamos lá, vamos entrar no nosso tema, é hipnose e contatos extradimensionais, tá? Tem aqui, inclusive, o banner, tá aqui na tela, que é do e-book de estudos que está sendo produzido pela inteligência artificial e que vai estar disponível para vocês depois conseguirem se aprofundar ainda mais nesta live incrível de hoje. Então, vamos lá. Explica para nós como que é esse seu trabalho de hipnose, qual que é o objetivo e como ele surgiu. Primeiro, vamos começar da hipnose. Tá. Então, a hipnose que eu faço é hipnose baseada no trabalho de Dolores Cannon, né? Dolores Cannon, ela começou a fazer hipnose já nos anos 40, nos anos 50, com o marido dela, na época era o marido dela que fazia, e eles, de uma maneira assim, desavisada, deram um comando uma vez para uma mulher que tinha obesidade mórbida, tudo, deram um comando para ela ir na origem do problema de obesidade mórbida dela. Uhum. Em vez de eles falarem assim, vai, quando você tinha 5 anos, quando você tinha 4 anos, e fazer de uma maneira regressiva nessa vida, para encontrar onde que estava a causa, não, eles deram um comando assim aleatório e ela acabou indo numa vida passada. Então é um dos primeiros casos onde que houve, onde eles entraram dentro de uma vida passada, e eles fizeram mais de 70 hipnoses com essa mulher, né, fizeram um livro, tudo, e ela foi numa vida passada muito interessante, onde que ela era amante de um mafioso de Al Capone. Tá. E dava detalhes assim muito específicos, inclusive o nome de uma casa, nome de uma rua que não existe mais aquela rua com esse nome, o nome foi mudado, mas ela deu o nome original que existia na época de Al Capone. Né? Mas só para eu entender, a hipnose, então, essa hipnose que teve uma regressão até a vida passada, ela foi descoberta, digamos, por engano? Foi descoberta meio que por engano pelo marido da Dolores Cannon. Depois ele parou de fazer isso, então eles lançaram esses livros, 5 vidas e tudo, né? Parou de fazer isso e ela, tipo 10 ou 15 anos depois dos filhas já crescidas, ela não tinha o que fazer, o marido dela tinha tido um acidente, já não queria mais fazer isso, então ela voltou a fazer as hipnoses. E nisso que ela voltou a fazer as hipnoses, começou um pouco dessa mesma maneira, mas existia já um plano espiritual para o trabalho que ela estava fazendo. Então, apareceu muitos clientes que foram orientando através, na hipnose mesmo, que ela começou a acessar o que a gente chama de subconsciente, né? Que é essa parte justamente inteligente, que o Brian Weiss também entrou em contato no muitos mestres, muitas vidas, muitos mestres. Então, ela foi organizando a hipnose de tal maneira que o objetivo não era mais explorar vidas passadas, mas entrar em contato com esse subconsciente. Tá? E aí, nisso apareceu várias experiências. Uma delas, que foi muito interessante, ela começou a hipnotizar alguém que tinha sido um estudante de Nostradamus. Nossa. E foi muito interessante porque depois de algumas hipnoses assim, ele falou assim, nossa, meu mestre, ele está me observando, eu acho que ele está desconfiando do que a gente está fazendo. E aí ela foi compreender. Então, assim, mas como assim? Ele está desconfiando, ele está vendo? Ele está vendo, ele está observando tudo. E aí, de repente, lá pela 7ª, 8ª hipnose, o próprio Nostradamus entrou no lugar dele e começou a falar com ela, assim, eu estava te esperando, porque eu sabia que ia vir alguém do futuro para poder falar descrever todas as minhas profecias, porque eu não posso falar a verdade agora, porque eu sou morto. Ela compreendeu que ela estava falando com o Nostradamus vivo, ainda num outro espaço-tempo, mas que ele estava vivo. Para ele era uma coisa que acontecia instantaneamente, mas para ela demorava, essa informação se desenrolava às vezes em 3, 4 horas de sessão, sabe? E foi muito interessante porque ele só foi ela escreveu 4 livros, ela não conhecia Nostradamus, ela sabia de nome assim, mas ela nunca tinha lido nada dele. E ainda foi muito complicado porque ela era americana, não falava nada de francês, e ele sabia os versículos em francês antigo. Então imagina toda a complicação até eles conseguirem encontrar uma maneira de se comunicar. Mas no final conseguiram. E só no 3º livro que ele foi descobrir que ela era uma mulher, porque ele só via uma energia, ele não via quem era. E ele ficou horrorizado, né? Porque imagina, na Idade Média, a mulher na Idade Média não sabia ler, não tinha nada disso. Então, assim, meu Deus, me manda uma americana, alguém que não fala francês e ainda por cima uma mulher, né? Ele ficou horrorizado. Mas no final ele escreveu 4 livros.
E também numa dessas hipnoses ela entrou em contato com uma pessoa e essa pessoa descreveu descreveu ela uma vida em outro planeta, como um extraterrestre. Tá. E aí começou toda essa saga, essa parte, né, de contatos com outros planetas, com outras civilizações. E isso escrito lá nos anos 55, 60, 70. Uhum. Então, quando você vê Star Trek, assim, quando você assiste Star Trek, olha, eu tenho certeza que eles tiraram aquelas informações dos livros da Dolores Cannon. Sabe? Porque ela já descrevia os mecanismos, já descrevia a viagem no espaço-tempo, já descrevia muitas coisas que ela foi retirando das suas hipnoses. Que loucura isso, hein? Ela não era médium, Uhum. tá? Mas ela recebia essas informações que vinha, e às vezes vinha informações de diversos pacientes, mas é sempre a mesma entidade que estava nesses vários pacientes. A Dolores Cannon, ela era a hipnoterapeuta, ela era terapeuta. Ela era terapeuta. E ela fazia esse processo com os pacientes que também não eram médiums. Na verdade, o processo ali, a técnica da hipnose era o que criava esses, digamos, esses portais de contato multidimensional. Exatamente. Na verdade, todos nós somos médiuns, né? Uhum. E quando eu faço hipnose nas pessoas, eu diria assim, cerca de 20 a 30% delas entram em espaços interdimensionais e têm contatos interdimensionais. Então é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, tá? Mas ali houve todo um processo de implantação, eu acredito, dessa técnica, né, para ser trazida ao mundo. Então, quando a pessoa com quem ela estava trabalhando, ela se mudou, essa inteligência, essa inteligência que estava conversando com ela, começou a vir através de um outro paciente. Uhum. Né? E dava as instruções para ela do que ela tinha que fazer. E isso foi só no final da vida dela que ela compreendeu também que esse subconsciente que essa força de autocura que nós temos. Uhum. Né? E que então quando você está no subconsciente, você acessa toda a força de regeneração do corpo. Você entra com a comunicação com a memória celular, você entra em comunicação obviamente com as vidas passadas, né, com os processos de cura. Então, e ela passou a trazer também processos de cura dentro da hipnose, por isso que a gente chama hipnose regressiva quântica curativa. Tá, deixa eu só fazer uma reflexão aqui então, né? Porque, então, a partir dos anos 50, ela estava fazendo esses processos de hipnose e os pacientes, então, estavam servindo como canais de comunicação com seres extraterrestres. Anos 60, né? Eu diria os anos 60. Os anos 60. Uhum. E aí ela ia anotando tudo e tinha ali informações de tecnologia, de civilização em outros planetas, coisas inimagináveis até então para a época. Acho que o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte: se a gente vai fazer uma hipnose hoje, por exemplo, uma hipnose tradicional, não necessariamente essa mesma técnica, uma pessoa hoje já vive bombardeada por filme, por série, por histórias, né? Tem toda uma cultura em cima da ficção científica que é uma cultura popular já. Então, para nós é muito mais fácil a gente entrar num sonho interno nosso e a gente começar a criar situações. Agora, nos anos 60 ou nos anos 50, onde isso era absolutamente escasso, uma pessoa começar a criar tecnologias, sistemas, processos, engenharias alienígenas, era algo assim, praticamente inconcebível, não é? E ainda se você vê a carinha da Dolores Cannon, ela é uma senhorinha de cabelinho encaracolado, assim, bem gordinha, sabe? Assim, uma cara de mamãe, cara de avó, né? Avó benta, assim. Então, e ela fala assim, eu ia no mundo dando as minhas palestras, assim, auditório completo, fazia as hipnoses dela e depois, na época do inverno, que ela era do Arkansas, né? Na época do inverno eu passava 3, 4 meses fechada dentro de casa, numa cidadezinha minúscula como onde eu moro também, e ninguém na cidade imaginava o que eu fazia, né? Mas eu estava lá em contato com ela. Ela escreveu 18 livros no final sobre todas essas histórias. Mas é uma precursora, né? Uma precursora maravilhosa. Fantástico. E claro que ela foi contactada pela NASA, foi contactada por várias. Então, durante muito tempo ela fazia regressão nos abduzidos, né?
E qual que é o nome exatamente dessa técnica? Então, Quantum Healing Hypnosis Technique, a gente fala QHHT. Tá, deixa eu anotar Tá? aqui então. QHHT, Quantum Healing QHHT. Quantum Healing Healing Hypnosis Technique. Hypnosis Technique. Exato. Quantum Healing Hypnosis Technique. Tá. Só que essa Quantum Healing Hypnosis Technique, ela é feita somente pessoalmente. Tá, não faz online. Não faz online. Tá. E aí o que que aconteceu? Dolores Cannon, ela faleceu, né, em 2014. E aí a filha dela, que pegou o método, tudo, né, organizou tudo, e a Candace Grow Goldman, que era o braço direito da Dolores, meio que foi deixada de lado. Aí então a Candace, ela continuou o trabalho dela junto com os terapeutas, porque ela que ficou com o lado dos terapeutas, e aí cerca de 4 anos depois que a Dolores Cannon faleceu, a Dolores começou a aparecer nas hipnoses, falando para a Candace que ela tinha que desenvolver isso online. Que era isso a filha? Não, para o braço direito dela. Tá. Mas isso era um verdadeiro tabu, porque enquanto ela estava viva, ela falava, pelo amor de Deus, internet jamais, né? Ela ainda usava gravadorzinho com fitinha, quando a gente já tinha iPod. Quando foi que ela faleceu? Em 2014. Ah, tá. Então, ela era totalmente avessa à tecnologia, né? Então, ninguém acreditou muito nela, mas a Dolores, ela era alguém, assim, extremamente pioneira, né? Inclusive nisso, ela sempre foi pioneira. Realmente, naquela época, a internet ainda era muito instável para você poder fazer uma coisa dessa. Imagina se cai, né? A gente não tinha muita tecnologia, uma insegurança muito grande. E aí, o que aconteceu foi que a Candace, lá no cantinho dela, acabou treinando com as pessoas perto dela, e durante 2 anos ela foi treinando sem falar para ninguém, fazer esses processos online. E aí em 2018 ela lançou a técnica que chama Beyond Quantum Healing, que é hipnose regressiva quântica baseada no trabalho da Dolores Cannon, só que online. E foi assim, claro que ela recebeu assim muitas críticas em relação a isso, mas o que aconteceu 1 ano depois? Veio a pandemia. Então, se não tivesse desenvolvido isso, a hipnose ela iria simplesmente acabar, porque ela só era feita pessoalmente, né? Então, aí durante a pandemia, mesmo as pessoas que eram contra, mas que faziam hipnose da Dolores Cannon, chegou um certo momento que todo mundo se converteu ao online, porque ou fazia isso ou não trabalhava mais, né? Então, aí agora a gente está bem desenvolvido. Inclusive, se cai a ligação, não tem problema, a pessoa ela só assina e volta, e não tem esse perigo, assim, sabe, da pessoa ficar no negócio, isso não tem mais perigo. Tá, então essa técnica é a sua técnica? A que eu faço hoje em dia é Beyond Quantum Healing. Você chegou a conhecer, a receber a técnica direto da Dolores? Na verdade, eu já estava fazendo uma hipnose muito parecida, né, dentro da minha prática, tudo, e aí chegou um dia, eu falei assim, gente, eu estava criando a roda, estava fazendo tudo do meu jeito, né, para colocar as pessoas nesse estado de relaxamento, onde que eu entrava em contato com o ser superior das pessoas, mas de uma maneira natural. E aí um dia eu disse assim, não, eu tenho certeza que alguém no mundo já entrou em contato com essa inteligência, porque como você disse, qualquer um que faz hipnose, eu acredito, né, que se você deixa a pessoa solta para ela ir lá onde que está realmente a origem, 100% das pessoas que fazem hipnose vão uma hora chegar numa vida passada ou numa situação que é multidimensional, que não é só dessa vida concreta, né? Então eu pensei assim, não, eu tenho certeza que outras pessoas já entraram em contato com o ser superior e eu não vou fazer mais essa técnica enquanto eu não souber essa técnica. Eu falei para os meus guias, vocês se virem para me dar. Isso foi na terça-feira. No sábado eu cheguei no meu consultório e tinha um livro exposto ali, que uma outra terapeuta expôs, que era um livro de uma mulher que tinha sido abduzida, e ela contava toda a história de abdução. Eu comecei a ler o livro, não consegui parar. E no último capítulo, ela falou assim, eu precisei fazer inúmeras sessões, tipo 50 sessões de hipnose para poder trabalhar esses traumas das abduções. Mas tem uma pessoa que com uma sessão apenas tem o mesmo resultado e ela se chama Dolores Cannon. Foi aí que eu conheci e eu procurei e eu vi que ela dava cursos só presenciais e o próximo curso era tipo 11 meses depois. Assim, beleza, não faço mais nada, espero, eu vou lá para o Arkansas dentro de 11 meses, faço o curso com ela e volto.
2 dias depois, eu ouço uma voz falando assim: procura só coloca QHHT no YouTube. Só QHHT, sem Dolorscan, sem nada. Beleza, coloquei QHHT e nesse dia ela tinha colocado um vídeo onde que ela falava assim, que ela já estava com 84 anos. Ela falou assim: olha, já há 2 anos que eu estou sendo orientada para gravar a formação e fazer essa formação agora online. E aí, na hora eu comprei a formação e uma semana depois ela faleceu. E aí você uniu, então, toda a técnica que você já estava desenvolvendo, mais a técnica da Dolores Cannon. Você consegue explicar para a gente como é que funciona, quais são os passos, o processo dessa hipnose? Como é que a gente pode considerar que é uma hipnose de acesso extradimensional? De acesso ao teu ser superior, ao teu subconsciente. Você pode chamar subconsciente o ser superior, Deus, o que você quiser, mas é essa consciência ilimitada que nós temos todos nós acesso. Você pode chamar de registros akáshicos, né? O que quer que seja. E então, assim, antes de começar, a primeira coisa que eu vou falar aqui, eu não faço mais hipnose regressiva quântica individual. Tá? Eu não faço. Eu tenho uma equipe de pessoas que são formadas na Beyond Quantum Healing, que fazem isso. São formados também no Avatares da Cura. E aí eu tenho uma equipe que atende as pessoas que querem fazer essa hipnose regressiva quântica. Tá, o que você está falando é que você pessoalmente não atende mais. Eu tenho que terminar uma lista, eu tenho ainda umas 60 pessoas para fazer, e aí eu já fechei a minha lista. Eu não faço mais. O que eu vou começar a fazer agora são hipnoses coletivas, para permitir que as pessoas entrem em contato com o seu ser superior. Com quantas pessoas? Não tem limite, mas por enquanto eu tô com... online? Não, eu vou começar a fazer ao vivo. Então eu tenho uma sessão que vai ser em Porto Alegre no dia 4 de maio, uma sessão que vai ser no Rio de Janeiro dia 18 de maio, e uma sessão que eu vou fazer aqui em São Paulo dia 25 de maio. Depois eu vou para a Suíça. Então, e basicamente, vai ser ao vivo. Você fechou um salão... Exato. Aí as pessoas elas vão estar lá sentadas ou deitadas, dependendo, e elas vão a gente vai fazer esses processos de hipnose. Para que elas possam entrar em contato com o seu ser superior. Bem interessante. Né? Então, se vocês querem mais informações também, procure a minha equipe. Ainda eu não divulguei muito o link e tudo, né? Eu vou começar a divulgar essa semana. O link para Porto Alegre e Rio já tá divulgado, de São Paulo ainda não. Tá. Mas, de qualquer maneira, quando as pessoas elas vêm fazer uma sessão comigo, primeiro elas vão passar por uma pré-sessão com uma assistente minha, para poderem compreender como que é o processo, tudo para a gente ir direto ao ponto, né, na hipnose. E a pessoa ela tem que vir com uma lista de perguntas que ela sempre quis perguntar para Deus e nunca teve resposta. Então você pergunta: por que dessa doença? Por que papai? Por que mamãe? Por que esse trauma? Quantas perguntas? Não tem limite. Né? Tem gente que vem com uma pergunta, tem gente que vem com 50. É claro que justamente tem que passar por uma assistente antes para poder organizar isso, porque muitas vezes é repetição, né, de perguntas. Tá, então a primeira coisa é a lista de perguntas. É uma lista de perguntas, né, e uma entrevista também para a gente saber exatamente em que pé que é a pessoa, né, como que é já a abertura dela e tudo. E aí ela também vai fazer alguns exercícios e ela vem então para a sessão, né, eu recebo todas essas informações, ela vem para a sessão. Uma sessão de hipnose, ela dura entre 2, eu já tive sessões que duraram até 8 horas. Então, assim, em média, eu fico 3 a 4 horas com a pessoa. Então, é algo, assim, bem longo. Por isso, me demanda muito tempo. Por isso que eu não estou mais fazendo individual. Porque eu tenho outras coisas para fazer também. Sem dúvida. Processos cada vez mais coletivos, né? Então, dar cursos e criar livros, eu acho que ganha mais, né? O mundo ganha mais do que eu ficar com uma pessoa por vez. Bom, e aí... então a pessoa ela vem com as perguntas, a gente começa com a indução, uma indução de 20 a 25 minutos, ela é bem longa, e a primeira parte é uma parte onde que a gente deixa aberto para que venha todas as informações. Aí nisso você vai às vezes em 2, 3 vidas passadas, onde que a gente vai explorar, ou às vezes você tem uma cena numa vida passada, uma cena num outro planeta, uma cena você está dentro de uma nave espacial, outra cena você está ali com seres né, de alta dimensão. Nunca se sabe o que vai acontecer.
E aí chega um momento, depois de cerca de 1 hora e meia que a gente está nisso, eu vou falar assim, agora eu quero falar com o ser superior da pessoa. E eu aprofundo a hipnose, e nesse ponto que eu vou falar então para a pessoa por que foi mostrado tais e tais e tais cenas, e o que eu vejo é que essas cenas prévias, elas já são parte já uma preparação que o ser superior está dando para poder responder as questões dela. Né? Tudo começa a fazer sentido. E aí, nessa segunda parte que eu vou fazer as perguntas para o ser superior, e a pessoa tem que falar a primeira coisa que vier na mente, sem pensar nada a respeito. E aí é bem interessante, porque muda às vezes até o tom da palavra, né? As coisas como as pessoas falam. Tem gente que fala outros idiomas, ou, idiomas estelares, né? Ou então movimentos e códigos e tudo, é bem interessante. E também nesse ponto a gente vai levar a pessoa também no processo de autoconhecimento, de cura, né? Então fazer um scanner no corpo, olhar onde que se tem chip, se tem implante, se tem algum distúrbio emocional, distúrbio biológico no corpo, e vai fazer os processos de cura. Caramba, que interessante. E aí, mas o que é mais importante é que a pessoa, ela entra em contato, ela compreende, ou ela sente dentro de si como é essa frequência do contato com o seu ser superior. Então, a partir disso, as pessoas, elas estão muito mais conectadas com o seu ser superior de uma maneira, às vezes, até espontânea, né? A partir desse momento, é realmente uma outra vida, né, que a pessoa ela tem, porque ela passa não mais a viver naquela dúvida cruel, né, qual que é o meu propósito, para que isso aconteceu comigo e tudo, e ela está totalmente focalizada realmente naquilo que ela tem que fazer, em viver aqui no agora, em viver o seu propósito e manifestar. E o que seria o Beyond? O Beyond, então, Beyond Quantum Healing, né? É justamente o fato da gente fazer online. Ah, tá. Né? Então é algo assim que foi além, tá? Tá bom.